Seja muito bem-vindo ao TJ PUC. Eu sou Letícia Lima. E eu, Gabriel Ferrari. Vamos ver agora o que a nossa equipe preparou para vocês. Vamos lá, Gabriel. Vocês vão ver um projeto de reutilização de tênis para pavimentação de pistas. E a repórter Jade Gonçalves traz o destaque. E o Papo da Semana hoje vai tratar da pílula do câncer, tema polêmico e que causa muita dúvida à população. Mariana, e o que você tem para nós? E um clube de leitura que leia apenas autoras mulheres. O TJ PUC já começou. São 11 horas da manhã. Começamos o TJ PUC de hoje falando sobre um projeto desenvolvido por um professor de engenharia civil da Unicamp, que faz a reutilização de calçados usados. Os tênis são transformados em pavimentos para pistas de atletismo e quadras de futebol. Confira na reportagem de Caroline Davinho. 1, 2, 3, 4. Dezenas de tênis. Aquilo que você calça pode ser triturado e virar pavimentação para pista de atletismo e quadras de futebol society. Tudo porque o docente da Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, Luiz Vieira Júnior, percebeu que os atletas norte-americanos descartavam seus tênis ainda em boa qualidade após 4 meses ou até menos de treino. Correndo com o grupo, eu via que tinha um descarte muito grande assim de tênis, principalmente lá. E no começo, o que eu fazia? Toda vez que eu via visitar minha família aqui no Brasil, eu pegava e trazia uma série de tênis, né? De tal forma que eu pegava e doava para amigos, para escolas, na minha cidade natal. E daí começou a surgir aquela ideia de pegar e, por que não, sistematizar isso e tornar um pouco mais científico essa doação e a reutilização dos tênis. Em média, é produzido 1,2 bilhões de tênis no mundo, e se não for tomada nenhuma medida de reuso desse material, os tênis continuarão sendo um problema para o meio ambiente. Segundo a professora de Engenharia Ambiental da PUC Campinas, Ana Cláudia Seixas, a borracha demora milhares de anos para ser degradada e pode levar até um pouco mais por conta dos outros fatores que interferem nesse processo. Os estudos eles falam assim, milhares de anos, mas por quê? Porque eles pegam um plástico ou eles pegam uma borracha e eles colocam isso no meio ambiente. Só que isso daí vai ter outras coisas interferindo também, né? Outros fatores interferindo nesse processo. É diferente, por exemplo, você pegar um pneu e colocar aqui, ele não vai degradar nunca. Eternamente você vai ter aquele pneu, vai passar milhares de gerações e gerações, aquele pneu vai estar lá. E para saber se a qualidade dos tênis ainda estão em bom uso, uma série de avaliações são feitas por um dos laboratórios da FEC. Os tênis são colocados em uma máquina que, após simular uma corrida, qualifica o sistema de absorção e o impacto do calçado. Os tênis em boas condições são enviados a projetos destinados a crianças de 10 aos 17 anos que praticam atletismo. O professor de Educação Física, Ronaldo Dias, responsável pela coleta dos tênis, conta como é feita a distribuição dos calçados entre as crianças. Aqueles tênis que nós fazemos os testes e que está com amortecimento em dia, acaba sendo destinado mais para os corredores, né? Aqueles tênis que o amortecimento muitas vezes está aquém, a gente acaba destinando para os arremessadores, por exemplo, que não precisa ficar correndo, né? Faz os exercícios mais parado, o que não exige muito impacto deles. Então, todos os tênis que são doados, específicos de corrida, têm o seu destino para aquela prova específica, para aquela criança específica. Que projeto legal, hein, Letícia? E olha, você que está assistindo, se quiser participar desse projeto, para doar, só entrar em contato com o Ronaldo Dias, responsável pelas doações, pelo e-mail rdia79@hotmail.com. E agora nós vamos falar de diversão na terceira idade, não é isso? É isso aí, Gabriel. E não é só diversão. O clima de romance não é exclusividade dos jovens. Nossa equipe mostra como os idosos conquistam a noite e se tornam público-alvo de muitas casas noturnas. Em meio à música, gingado e conversa boa, surge um clima de romance no ar. Os apaixonados, idosos de alma jovem que nos mostram que nunca é tarde para amar. Protagonistas de cenas românticas, com direito a rostinhos colados e muitas confidências, o casal Antônio e Gláucia conheceram-se na noite e estão juntos desde então. O encontro deu numa casa, para variar, numa casa de samba, numa pizzaria praticamente, com música dançante e tal. Eu frequentava tudo, entendeu? Sempre sozinho. Chega uma hora que não depende da gente. Sempre achei que a coisa acontece quando você menos espera, no lugar que você menos imagina. Não são mais só os jovens que têm procurado diversão. A melhor idade não fica para trás e tem conquistado cada vez mais o seu espaço nas casas de entretenimento. Viúva há 28 anos, a dona Zozó não se conforma em ficar em casa
e organiza os encontros e noitadas da terceira idade. Há 28 anos atrás, eu fiquei viúva. Eu era muito jovem ainda. E eu queria sair, queria passear. E a maioria dos meus amigos estavam casados. Alguns desquitados, alguns viúvos. Eu comecei a fazer encontros dessas pessoas, para que elas conhecessem. Segundo estudo divulgado pela SEAD, o Sistema Estadual de Análise de Dados, a longevidade na região metropolitana de Campinas supera a média estadual, de 75,4 anos, e é a terceira maior do estado, com expectativa de vida de 75,9 anos. A longevidade dos idosos não se deve apenas aos prévios diagnósticos e cuidados com doenças infecciosas, mas também à alteração no estilo de vida, que conta com atividades físicas, boa alimentação e, claro, muita diversão. E chegou a hora do esporte ao vivo com a repórter Ana Clara Ongaro. Oi, Ana, bom dia. Quais são os destaques de hoje? Oi, Gabriel, bom dia. Para as Olimpíadas, o Instituto Ayrton Senna criou uma ação chamada No Pulso do Brasil, onde eles estão distribuindo para os atletas olímpicos uma pulseira que, através de um aplicativo de realidade aumentada, eles veem um vídeo motivacional sobre o Ayrton Senna em uma das vitórias mais emocionantes dele em Interlagos em 1991. Essa pulseira ela tem sido distribuída para os atletas olímpicos, paralímpicos, jornalistas parceiros do Instituto Ayrton Senna e também para os jogadores do Corinthians. E falando em Corinthians, nesta quinta-feira nós temos a rodada do Brasileirão, que começa hoje com Santos e Figueirense no Orlando Scarpelli às 19h30, o Coritiba e São Paulo no Couto Pereira às 21h45 e o Palmeiras e Fluminense na Arena Palmeiras. O Corinthians amanhã recebe a Ponte Preta na Arena Itaquera às 11 da manhã. Ana Clara Ongaro, de Campinas. Obrigada, Ana Clara. Os moradores de Campinas terão um sinal analógico de televisão desligado em setembro do ano que vem, de acordo com o governo federal. Além de São Paulo, haverá desligamentos nos estados de Goiás, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A cidade de Rio Verde, em Goiás, foi a primeira a desligar o sinal analógico de TV em março deste ano. Agora acompanhe o que foi destaque nos últimos dias no quadro Aconteceu. De 16 a 19 de maio, a PUC Campinas realizou a 9ª Conferência de Orquestras do Centro de Cultura e Arte. O evento faz parte da comemoração dos 75 anos da universidade e teve como tema os grandes compositores da cidade de Campinas. Uma mostra internacional de cultura e artesanato está aberta até o próximo domingo na entrada das águas do Shopping Dom Pedro. O espaço Mostra Mundi traz peças originárias de 7 países e pode ser visitado das 10 da manhã às 10 da noite até sábado, e no domingo, do meio-dia às 8 da noite. A entrada é gratuita. O Museu Egípcio Itinerante está em exposição até o dia 6 de julho no Shopping Parque das Bandeiras, em Campinas. O acervo conta com réplicas fiéis de múmias, sarcófagos, estátuas de faraós, joias, pinturas, entre outros elementos da cultura egípcia. A entrada custa R$ 20 e estudantes pagam meia. O Sesc Campinas lançou no último dia 10 o projeto Fotografia de Rua. Composto por 2 palestras e 5 cursos, o projeto conta com a participação de 2 professores da PUC Campinas, Nelson Chinalha e Celso Bodstein. Mais informações sobre os cursos no telefone 19 3737 1500. No último dia 16, na PUC Campinas, o publicitário Gustavo Carvalho apresentou palestra sobre o Colab, aplicativo que estabelece um canal de comunicação entre cidadãos e prefeituras para fiscalizar problemas das cidades. O Colab já funciona em Campinas e está disponível para Android e iOS. E o clima, hein? Apesar do tempo chuvoso dessa semana, elas vão diminuir. As notícias com Natália Tognatti. A estação é o outono. E o que já se nota aqui à beira do Ribeirão das Anhumas, em Campinas, é uma enorme queda no volume d'água e muitas pedras à mostra.
A previsão para a estação do inverno, que se inicia no dia 21 de junho, não é nada animadora. No lugar do excesso de chuvas e calor atípico, como enfrentado em 2015, nesse inverno teremos uma redução das chuvas, temperaturas mais baixas e ondas de frio. A expectativa também é a queda cada vez maior no volume do sistema Cantareira devido às chuvas abaixo da média. A Sabesp afirmou que não existe a possibilidade de bombeamento do volume morto das represas nos próximos meses, no entanto, medidas de economia da água devem ser mantidas. Apesar das chuvas da semana, o Cantareira opera com quase 66% da capacidade. E o rio Atibaia, que é o principal responsável pelo abastecimento de Campinas, também está sofrendo impactos no volume devido às poucas chuvas. Então, como você viu, a situação é crítica e a economia da água deve ser feita. No final do TJ de hoje, você acompanha a previsão do tempo. Até mais! Obrigado, Natália. E agora você confere com a gente as principais notícias dos portais brasileiros. Mais notícias no ar. A Prefeitura de Campinas discute hoje com os servidores públicos municipais os rumos da greve. Os servidores reivindicam 23% de ajuste salarial e R$ 1.017 de vale alimentação, seguro de vida e hospital exclusivo aos servidores. Mais alguma coisa, Gabriel? Bom, Letícia, falar de esporte, né? Foi divulgado pelo Globo Esporte, segundo a CBF, a numeração do Brasil na Copa América do Centenário, que será disputado agora no próximo mês de junho, e a única novidade sentida foi a ausência de Neymar. Ele não será o camisa 10, Lucas Lima ficará com a 10 do Brasil nessa competição. Mais alguma novidade, Letícia? Temos sim, agora vamos falar de educação. Segundo o G1, termina hoje o prazo para pagar o boleto do Enem. O boleto custa R$ 68,00 e a confirmação da inscrição só será efetivada mediante o pagamento. Essas foram as notícias dos portais brasileiros. E confira no próximo bloco. Confira no próximo bloco uma matéria especial sobre os 10 anos do ataque PCC. E mais, uma reportagem sobre um grupo de mulheres que lê apenas autoras mulheres. Fique conosco, voltamos já. Problemas auditivos ou de comunicação são fáceis de serem tratados se descobertos logo cedo. Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, os pequenos pacientes podem realizar exames, terapias e, se necessário, receber aparelhos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Um sorriso vale mais que 1000 palavras. A Clínica de Odontologia da PUC Campinas trabalha para garantir o seu melhor sorriso. O atendimento é gratuito. Mais informações pelo telefone 3343-6828. Todo recém-nascido deve fazer o teste da orelhinha para avaliar a função auditiva. Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, ele pode ser feito gratuitamente. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Estamos de volta com o TJ PUC. São 11 horas e 13 minutos. E veja só, um clube de leitura que lê apenas autoras mulheres. Tudo isso para ajudar no mercado editorial feminino. Quem nos traz os detalhes é a repórter Mariana Arruda. Já parou para pensar na quantidade de livros escritos por mulheres que você já leu? Na verdade, eu não leio muito livros especificamente de autoras mulheres, mas os que eu já li foram, na época, o Crepúsculo, a saga Crepúsculo. Pensando nisso, a escritora Joanna Walsh propôs o projeto Read Woman 2014, que consistia em ler mais escritoras. No Brasil, foi criado o projeto Leia Mulheres, que está presente em todo o país, inclusive em Campinas. O Clube de Leitura Leia Mulheres é uma iniciativa para as pessoas conhecerem e lerem cada vez mais autoras com a finalidade de equilibrar a desigualdade de gênero no mercado editorial. O debate acontece uma vez por mês, com duração de 1 hora. A ideia é propor obras diferentes das já conhecidas pelo público. Um dos objetivos do Leia Mulheres é mostrar para o público em geral que mulher não escreve só romancezinho, né, historinha dita de mulher. Então eu tento escolher livros de diferentes gêneros, né, ou
mais variado possível, nacionalidades, estilos, épocas. O livro do mês de maio foi Cinderela Chinesa, de Adeline Yanma, uma autobiografia que conta as dificuldades da vida da autora. A engenheira química Carla Moratori frequenta o clube de leitura há 1 ano e ressalta a importância da literatura na vida dela. Tem uma frase que eu acho assim, bastante marcante do Einstein, que fala que toda ideia nova que se incorpora faz com que você nunca volte àquele que você era, um dinamismo assim que ininterrupto. Então eu acho que a leitura, no geral, ela faz com que você evolua teu espírito. Este ano, a Feira de Literatura Internacional de Paraty, a FLIP, vai homenagear a poeta Ana Cristina César. Essa é a 2ª vez que o evento homenageia uma mulher. Até o momento, a única mulher homenageada nos 13 anos de evento foi Clarice Lispector, em 2005. E quem ganha com tudo isso é a literatura. A mulher que, há muito tempo atrás, como já dizia Virginia Woolf, não tinha um teto todo seu para poder escrever, para poder manifestar a sua arte, hoje ela já encontra esse espaço. E a FLIP vai mostrando exatamente isso. E a Flip citada agora na reportagem da Mariana vai ocorrer de 29 de junho a 3 de julho em Paraty, no Rio de Janeiro. E olha que legal, Letícia, nesta edição do evento, o número de autoras mulheres presente é muito maior do que no ano passado. Saltou de 26% para 44%. E no Papo da Semana de hoje, uma entrevista com o professor de Química da Unicamp, Luiz Carlos Dias, sobre a pílula do câncer. Olá a todos que estão acompanhando o TJ PUC. Hoje o Papo da Semana vai tratar sobre a pílula do câncer, idealizada pelo professor Gilberto Chierici, da USP de São Carlos. O assunto tem repercutido nos vários meios de comunicação e recentemente foi encomendada uma pesquisa pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação a respeito da composição da pílula e seus efeitos. Um dos pesquisadores responsáveis por essa pesquisa é o professor de Química da Unicamp e pós-doutor pela Universidade de Harvard, Luiz Carlos Dias. Muito obrigada pela presença, professor. Obrigado. Qual a composição da pílula do câncer? Olha, nós detectamos que as pílulas contêm cerca de 5 componentes, aproximadamente 32% de fosfetanolamina e o resto 4 outros componentes, incluindo monoetanolamina, fosfobisetonolamina, pirofosfatos e fosfatos de vários íons metálicos. Esses outros 4 componentes não deveriam estar presentes na chamada pílula do câncer. E quais foram os objetivos dessa pesquisa realizada pelo MCTI? O objetivo inicial foi determinar a composição, o que realmente havia dentro das cápsulas, confirmar o percentual de cada um dos componentes. Nós esperávamos obter no início, obviamente, checar apenas a presença de fosfetanolamina, de cálcio, magnésio e zinco. Isso não aconteceu, nós detectamos a presença de outros componentes. Também preparar cada um desses componentes, então, na sua forma pura e submeter cada um desses componentes para testes in vitro e testes in vivo em outros institutos associados nessa pesquisa. Quais os próximos passos após os resultados da pesquisa terem sido divulgados? Olha, eu espero que o MCTI... Mudanças ocorreram agora nos últimos dias no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu espero que o MCTI continue com essas pesquisas, estudos in vitro e in vivo estão sendo feitos principalmente no Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos, o CIEMP, em Florianópolis. Nós esperamos que esses estudos continuem sendo financiados, realizados, que estudos clínicos em seres humanos possam ser utilizados também, como previamente delineados pelo MCTI, e que a gente possa ter respostas no futuro com relação à segurança, à eficácia, se realmente a fosfetanolamina, ou um dos componentes da cápsula, tem uma atividade anticâncer pronunciada. Pelos resultados que nós detectamos inicialmente, a fosfetanolamina não apresenta uma atividade anticâncer, mas uma das impurezas conhecida como monoetanolamina apresenta sim uma pequena atividade anticâncer, embora cerca de 6.000 vezes menos potente do que vários antitumorais já conhecidos e disponíveis no mercado que são utilizados como controle positivo. Nós vamos ter agora no dia 17, na próxima terça-feira, um evento no Rio de Janeiro, na sede do Instituto Nacional do Câncer, um seminário público para discutir exatamente os resultados das pesquisas financiadas pelo MCTI com relação à fosfetanolamina, a pílula do câncer. Em abril desse ano, a presidente Dilma Rousseff, afastada recentemente, aprovou a comercialização da pílula para pacientes diagnosticados.
O senhor acha que isso é um risco para a população e o senhor realmente acredita que a pílula pode prometer a cura para essas pessoas? Bom, são duas perguntas. Primeiro que uma decisão, na minha opinião, lamentável. Isso deveria estar sendo discutido pelos cientistas, vários cientistas nas várias áreas envolvidos então nesse tipo de trabalho. Isso não deveria estar sendo analisado, avaliado pelos deputados, pelos senadores, muito menos pela presidente da República. Então, há órgãos que são responsáveis por isso, como a Anvisa, e todos esses órgãos, e mesmo a equipe de trabalho, que foi convocada pelo MCTI para realizar esse tipo de trabalho, eles não foram ouvidos. Então, eu acho que é um risco muito grande. Com relação a se há realmente potencial para tratar câncer, os resultados iniciais, como eu já citei anteriormente, eles in vitro, eles mostram que a fosfetanolamina não apresenta um potencial para atuar contra as células cancerosas. Algum potencial foi determinado, um pequeno potencial para uma das impurezas, que é a monoetanolamina. Então, antes de responder essa pergunta, nós precisamos aguardar pelos resultados dos testes in vivo, em pequenos animais. Eles estão sendo feitos, devem ser divulgados nos próximos dias pelos laboratórios envolvidos. Eu espero que possamos então ter uma luz, um direcionamento em qual caminho a seguir. Mas essa resposta nós ainda não temos, infelizmente. Os estudos precisam continuar, os resultados ainda são preliminares. Eu acredito que em pouco tempo, em poucos meses, nós podemos ter aí algumas respostas mais concretas com relação ao real potencial da fosfetanolamina ou da monoetanolamina ou de uma combinação das duas para tratamento de câncer. Muito obrigada pela presença. E assim encerramos mais um Papo da Semana sobre a pílula do câncer com o professor Luiz Carlos Dias. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Jade. No último dia 19 de maio, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a lei que liberava o uso da pílula do câncer. No total, 6 ministros votaram pela suspensão dessa pílula, que já não possui liberação da Anvisa e não tem sua ação comprovada cientificamente, nem foi testada ainda em humanos. Agora, informações sobre o trânsito para o feriado de Corpus Christi. Ao vivo com a repórter Veridiana Pastana. Bom dia, Veridiana. Qual é a situação? Bom dia, Letícia. A situação na Dom Pedro agora é calma, mas a expectativa é de que quase 500 mil veículos circulem por ela entre hoje e domingo. Você vê agora imagens ao vivo da rodovia Dom Pedro I. Como podemos perceber, o trânsito flui bem, sem filas de carro ou acidentes. Para fugir do congestionamento, é aconselhado que o motorista evite os horários de pico, das 18 às 21 horas de hoje e das 8 às 11 horas de amanhã. Na volta, o horário de pico deve acontecer entre as 17 e 21 horas no domingo. Veridiana Pastana, de Campinas. E com a crise econômica, nem mesmo a venda de carros de luxo escapou. As vendas já diminuíram de acordo com a Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Quem nunca sonhou em ter um carro de luxo? Aqueles carros que a gente só vê em filmes. Mas mesmo para poucos, fechar negócio está difícil. O mercado de carros de luxo era um dos poucos setores que ainda não havia sido atingido pela crise. Porém, no ano de 2016, isso começou a mudar. Somente nos 4 primeiros meses desse ano foram comercializadas apenas 644 mil unidades, uma redução de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. As grandes montadoras foram fortemente atingidas pela crise, como mostram os dados da Anfávia. Audi, queda de 20,3%. BMW, queda de 35,3%. Jaguar, queda de 36,4%. Land Rover, queda de 6%. Mercedes, queda de 25,6%, nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O gerente de uma concessionária de luxo de Campinas aguarda que as vendas aumentem. Obviamente, não só os carros de luxo, como todos os carros, todos os segmentos, A crise, ela prejudicou o país inteiro. E para quem comprou, os gastos ainda são muito elevados. Com certeza. Em relação ao antigo carro que a gente tinha, deve ter aumentado ali em torno de pelo menos uns 70%. E mesmo com os custos de um carro de luxo, ainda há esperança de melhores vendas. Na crise, você tem que se mexer para fazer o diferencial, para você estar ainda sendo visto, sendo lembrado. Em maio deste ano, os ataques da facção criminosa PCC, que pararam a capital de São Paulo e algumas cidades, completam 10 anos. As cenas de ruas vazias e policiais mortos ainda permanecem na lembrança de muita gente. A reportagem que vocês veem agora é especial do TJ PUC.
A repórter Júlia Bucheroni vai mostrar como foram os dias em que o PCC tomou conta de São Paulo. O ataque de 2006, que aterrorizou a cidade de São Paulo e arredores, completa 10 anos em maio. A onda de violência foi coordenada pelo grupo criminoso PCC, primeiro comando da capital. Os ataques de maio contaram com ônibus queimados, rebeliões e mortes. Entre as vítimas estavam civis, agentes penitenciários e policiais. A onda de violência começou dia 12 na capital paulista, mas logo se alastrou para as cidades do interior e do litoral. Segundo o capitão Edmar Pedrosa, o estopim foi a transferência de Marcos Camacho, conhecido como Marcola, o chefe da facção, e mais 765 presos para outros presídios. A intenção era desarticular o grupo e movimentar a liderança, pois o governo de São Paulo interceptou ligações de membros do PCC que revelavam um plano para realizar rebeliões na semana seguinte. A decisão, porém, acelerou o projeto dos criminosos. Imediatamente após a transferência, Marcola deu uma ordem apelidada de Salve Geral para parar o estado de São Paulo e demonstrar força. Eles mostraram para o Brasil que eles existiam e que eles eram fortes. E quando que eles mostram força? Quando os interesses da facção são contrariados. Foram vários os atentados contra postos policiais, viaturas e delegacias. O plano era atingir os policiais e demonstrar poder sobre quem garante a segurança da sociedade. Toda vez que mata um policial, de fato ele está matando a sociedade e ele gera esse sentimento nas pessoas. Porque eles vão dizer, se quem me protege não está sendo protegido, o que será da minha vida? Muitos dos policiais mortos não estavam em serviço. Isso porque, segundo o capitão, a facção percebeu a facilidade de atacar os homens que estavam fora da proteção da família policial naquele momento. Então eles passaram a atacar esse grupo como uma forma de represália. Toda vez que o crime sofre, eles, como represália, eles passam a querer atacar os órgãos públicos ou homens públicos, no caso, policiais militares. Em 2001, menos de uma década após a criação da facção, o PCC já mostrou sua força, fechando presídios e fazendo rebeliões. O ataque de 2006 visava atingir policiais e oficiais do Estado, mas o medo deixado na população foi um tiro no pé, fazendo o grupo perder apoio e sendo denunciado inúmeras vezes. Os 3 dias de ataque resultaram em 42 mortes de agentes públicos, sendo 24 policiais militares, 8 policiais civis, 7 agentes penitenciários e 3 guardas civis e municipais. A onda de violência, porém, continuou até o dia 21 de maio. Após uma conversa de Marcola com a cúpula do governo, o chefe da facção decidiu cessar os ataques no dia 14. Com o controle da situação, o reforço no patrulhamento se manteve e a busca por suspeitos começou. Até o dia 21, foram constatadas 451 mortes de civis, a maioria envolvidos com o grupo criminoso. No balanço dos dias de tensão, constam, além das execuções, 94 presídios rebelados, 71 feridos, 82 ônibus queimados e aproximadamente 500 ocorrências de violência. A intenção da facção é mostrar à sociedade que o grupo detém um poder paralelo, que é um poder tão forte quanto o Estado. Os policiais estavam preparados para reagir aos ataques, mas lutavam contra mais um inimigo, o pânico. Com a pouca informação sobre os atentados e a dúvida sobre como terminariam os ataques, as pessoas se fecharam nas casas delas. Comércios e empresas encerraram as atividades mais cedo. Escolas dispensaram os alunos e as ruas ficaram vazias. O nosso compromisso maior é preservar a sociedade. O foco não era preservar a instituição, isso é importante que se diga, até porque a polícia ela já tem suas normas próprias de segurança, os homens têm treinamento, armamento e a gente consegue sobreviver. O problema é o choque social que veio naquela época. São Paulo parou e parando São Paulo você para o Brasil. O medo de novos ataques é um temor da sociedade até os dias de hoje. Mas o capitão explica a dificuldade de que atentados, como os de maio de 2006, se repitam. Na verdade, não é uma prática do crime organizado e é muito difícil eles fazerem alguma coisa hoje sem que o serviço de investigação tenha conhecimento. Então, quando não se é oficial, não deve dar o menor crédito para eles, porque crime organizado são bandidos que visam o lucro a todo custo. Então, quanto mais a gente dá holofote para eles, quanto mais a gente enaltece o nome deles, mais a gente fortalece,
uma prática dessa, a ponto de levá-los a ser uma espécie de máfia no mundo. E as consequências para muitos foram muitas. Olha, é muito interessante que nós estamos lidando aqui com uma situação de estresse pós-traumático. E o que nós sabemos é que o trauma não afeta só a pessoa que participou diretamente do embate. Afeta também as pessoas que foram testemunhas, que observaram na televisão, que tinham parentes. Então, isso nós chamamos de vítimas secundárias do trauma. A psicóloga ainda diz que a recuperação desse trauma é lenta e gradual. Isso aí é um fenômeno que nós chamamos da queda do mundo presumido, em que a pessoa tinha um mundo que ela presumia seguro, que ela presumia ter tranquilidade, que ela estava protegida pela sociedade no geral. E, de repente, essa noção, essa convicção imensa que ela tinha de proteção, ruiu. A decisão do grupo criminoso de atingir policiais e oficiais do Estado não funcionou apenas como represália para os órgãos estaduais, mas afetou também, física e psicologicamente, toda a população. Então, atacando os policiais, o que disseram? Olha, se até eles não conseguem se proteger, imagine vocês. Isso é uma técnica para amedrontar toda a população, querendo que essa população se subjugue ao domínio do mal. Os ataques de maio não foram exclusividade da capital. As ramificações da onda de violência foram simultâneas em diversas cidades do estado de São Paulo, entre elas, Campinas. O policial militar Nelson Pinto foi vítima da facção no dia 12 de maio, quando estava em serviço. Os dias de terror foram assunto, por muito tempo, de toda a mídia. Os jornalistas, por exemplo, além de quase não terem acesso às informações, se arriscavam e sofriam ameaças. O fotógrafo Leandro Ferreira participou das pautas dos ataques e vivenciou o clima de tensão. Teve outras ameaças de ligarem na redação, ligar para a redação e falar assim, ó, vocês ficam dando matéria disso, a gente vai começar a matar jornalista de vocês. A jornalista Patrícia Penzin também cobriu os ataques e contou que o mais complicado foi apurar as informações junto com a polícia e a Secretaria de Segurança Pública. As tensões daqueles dias provocavam insegurança e incerteza na população e no trabalho dos policiais. Patrícia conta que recebeu a informação de que iriam atacar o 4º DP. Na hora que ele estava passando pela ponte, acho que é Júlio Prestes, ali a avenida, ele parou e falou assim, olha, me deixa aqui que eu vou fazer uma foto daqui para mostrar a delegacia. Estava cheia de barris, assim, né? Aí ele parou, desceu e eu fui para a delegacia. Eu era muito amiga de um delegado na época, né? E eu conversando com o delegado sobre a ameaça, né? Sobre o clima que estava na delegacia, de repente a gente percebe o águia voando, né? E aí o clima é obviamente de medo. A gente entra para a delegacia, né? E aí tocam no rádio da delegacia, olha, eu peguei um homem aqui, parece que ele está armado. E a gente está levando, a gente vai pegar e vai levar para aí. E era o fotógrafo, com uma teleobjetiva grande, estava tentando fazer a imagem, né? E a polícia, atônita com o que estava... Acho que eles nem repararam que era uma máquina, né? E ele falava, não, olha, eu sou fotógrafo do jornal, ele mostrava o crachá. Não, você vai para a delegacia, e levou. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, SSP, as mortes de maio de 2006 foram investigadas pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Polícia Militar. Em nota, a Secretaria informou que todas as ocorrências de morte foram apuradas à época com rigor, assim como as denúncias de eventuais homicídios que puderam ter policiais como autores. Segundo a SSP, foram investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, 51 casos registrados entre 12 e 21 de maio. E que bom que tudo isso é passado, que a inteligência da polícia, assim a gente espera, tem monitorado essa facção. O TJ PUC fica por aqui. Obrigado pela audiência. Tchau e até a próxima edição. Com imagens de Francisco Silva, o tempo de hoje em Campinas será parcialmente nublado, com temperaturas mínimas de 14 e máxima de 25.